último domingo, falamos rapidamente aqui a respeito da submissão da mulher e do papel do homem. Eu queria voltar um pouquinho, novamente, ao versículo 22, 5:22, antes de entrarmos no capítulo 6, porque Paulo aqui está chegando na conclusão da sua epístola e está falando da convivência familiar no ambiente doméstico, do lar. E toda família começa com a união entre um homem e uma mulher. Então, a união desse homem com esta mulher é a base para a construção de um lar cristão, aonde filhos serão gerados, onde filhos serão criados, serão educados, ensinados na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, se este homem, se esta mulher, marido e esposa, não tiver uma base bíblica, um entendimento preciso do seu papel, da sua função, do seu ministério, vai ser um lar disfuncional, que vai gerar filhos também disfuncionais, né? Que também não vão entender, compreender o seu papel no lar. Então, e vira, então, uma bagunça, como nós temos visto em muitos lares aí. Pais perdidos, maridos perdidos, que não sabem qual é o seu papel, qual a sua missão, qual a sua função. A mulher também. A mulher querendo exercer o papel do marido, o marido delegando tudo para a sua mulher, para a sua esposa. Está errado. A palavra de Deus diz, como nós lemos aqui, vamos ler. Versículo 22, 5:22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então aqui é uma explicação, ele dá uma instrução e dá uma explicação teológica do porquê que a mulher tem que se submeter ao seu marido. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher. Da mesma forma, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Então, ele é o cabeça e ele é o Salvador do corpo. Uma cabeça saudável, ele cuida do corpo. Um marido saudável, ele cuida da esposa, ele cuida da família. É seu dever, é sua obrigação. E o papel da mulher é se submeter. Não é um papel inferior, mas ela é, como diz em Gênesis, ela é auxiliadora. Então ela está ali para auxiliar e não para atrapalhar. Não para entrar naquilo que cabe ao seu marido. Ela, como auxiliadora, ela pode estar lembrando ao seu marido do seu dever, da sua obrigação, mas nunca ocupando o espaço que cabe a ele. E nem ele ocupando o espaço que cabe à mulher. Senão vira confusão. Então, Cristo é o cabeça da igreja, ponto. Quando a igreja resolve ser a cabeça, no lugar de Cristo, não interessa o que Cristo falou. Eu quero fazer, vamos fazer conforme nós achamos melhor. A igreja está assumindo o papel de liderança. A igreja está assumindo o papel de cabeça. E deixando Cristo, que é a cabeça, de lado, negligenciando a sua instrução, a sua liderança, a sua governança. Está errado. Mesma coisa a mulher. Eu sei que surgem muitas interrogações, muitas perguntas, mas se o marido não for cristão, aqui diz marido, não diz ele está escrevendo para a igreja. Parte-se do princípio que os seus leitores, as pessoas para quem essa epístola vai estar sendo lida, pelo pastor da igreja, lá em Éfeso, e nas igrejas circunvizinhas, que são cristãos, mas há casos em que as mulheres têm maridos não cristãos. Mas o que a palavra de Deus diz? Sede submissas. A submissão, aí nós vamos falar rapidamente a respeito da submissão. Rapidamente, entendam isso. Ela com relação a Deus, ela é absoluta, não se discute. Deus mandou, eu vou lá e faço. A submissão ao homem, da esposa para o marido,
dos filhos para os pais, dos membros da igreja para o pastor, para a liderança, para os governantes, é uma submissão limitada, tem restrições. Enquanto não estiver ofendendo os princípios, os mandamentos do Senhor, esta mulher, ela tem que se submeter ao seu marido. Ofendeu, o marido está cobrando da mulher coisas erradas, que ela faça coisas erradas. Os pais estão cobrando dos filhos que eles façam coisas erradas. O governante está exigindo do povo, da população, que façam coisas erradas. Aí a nossa submissão, em primeiro lugar, é a Deus. E até a nossa, entre aspas, a nossa desobediência, ela tem que ser exercida com respeito, com temor. Não é uma desobediência na base da rebeldia, mas ela tem que ser baseada nas Escrituras. Né? A mulher poder falar para o marido, não vou fazer o que você está falando, mas por que você não vai fazer? Eu sou a cabeça, eu estou mandando. Não, porque a palavra de Deus diz que a mulher de Deus tem que viver assim, 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 não pode mentir, tem que fazer o que é certo, tem que viver de maneira correta. Aí ela está se recusando a fazer aquilo que é errado, mas está apresentando para o marido, para os pais, para o governante, algo que é superior a ele, que é as Sagradas Escrituras. No catolicismo, a palavra do Papa tem mais poder, tem mais autoridade do que as Sagradas Escrituras. Está errado. O Papa que tem que se submeter às Escrituras, e não as Escrituras ao Papa. Então está errado. Então todo lugar, todo líder que impõe, né, a sua vontade, o seu querer, coloca acima das Sagradas Escrituras, está desvirtuado. Então a submissão é isso aqui. Entendam, creiam, você crê? Vocês, mulheres que estão presentes, você crê que as Sagradas Escrituras, como diz Paulo lá em Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a demonstração. Você crê nisso? Que toda ela, não são os versículos isolados, aquilo que me agrada, aquilo que atende às minhas necessidades, mas toda ela, então tem que me submeter. E com relação à questão do papel do marido, que ele é o cabeça da mulher, mas não pode ser uma cabeça de vento. Tem que ser alguém inteligente, que tenha sua mente iluminada pelas Sagradas Escrituras. Que a sua orientação para a família, para a esposa, para os filhos, para a sua própria vida, tem que estar baseada nas Sagradas Escrituras. Não é o que ele acha, não é o que ele aprendeu com seus pais, que não eram cristãos, ou que eram cristãos, mas não tinham base bíblica sólida. Não é o que ele aprende no mundo, mas o que ele aprende nas Sagradas Escrituras. Então ele tem que ser cabeça, ele tem que entender, olha, Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então a missão do homem é cuidar, é guardar, é dar a direção. A palavra de Deus é a bússola, e o homem tem que saber ler essa bússola, tem que saber ler esse mapa. Os navegadores, antigamente, eles sabiam ler os mapas, as estrelas, sabiam onde era o norte, o leste, o oeste. Mas por quê? Porque eles estudaram. Então, o homem, para ser cabeça do seu lar, da sua família, ser um bom marido, à imagem e semelhança de Cristo, ser um bom pai, ele tem que estar com a sua cabeça, com a sua mente, com o seu raciocínio aguçado, iluminado pela palavra de Deus. Não é pelo que eu acho. O verbo achar, no sentido de eu penso que é assim, o verbo achar, nesse sentido, não cabe na vida cristã. A minha vida, ela não pode estar baseada naquilo que eu acho, mas dentro daquilo que eu sei, que eu recebi da palavra de Deus, que eu vi na palavra de Deus, que eu li, que eu entendi, que eu pesquisei. É um texto de difícil compreensão, eu não posso me dar por satisfeito
na primeira explicação. Como? Não, isso aqui é uma questão cultural, é da época. Pô, será que é isso mesmo? Então, a palavra de Deus, ela está sujeita à cultura? Será que, então, eu tenho que adaptar a palavra de Deus à cultura do Brasil? A palavra de Deus no Brasil, no contexto brasileiro, diz uma coisa. Lá no Japão vai dizer outra. Na África vai dizer outra coisa. Não, ela diz a mesma coisa. Não é para épocas. Então, quer dizer que a palavra de Deus falava uma coisa para o homem do século XV e hoje para o homem do século XXI diz outra coisa. É a mesma coisa. A palavra de Deus é eterna. Ela não muda. Então, ela não é cultural. Ela é teológica. Observem que as explicações, tanto aqui em Efésios, do 5:22 em diante, quanto nós vemos em 1 Coríntios 11, como nós vemos em 1 Timóteo capítulo 2, quando Paulo, dando instruções para Timóteo, né, com relação à questão do lar também, são baseadas, Paulo dá referências bíblicas, referências do Antigo Testamento para respaldar aquilo que ele está falando. Não é, eu recebi, um anjo me deu essa informação. Não, mas baseado nas Sagradas Escrituras. Então, Jesus é o Salvador. Então, o homem ele tem que assumir esse papel de ser cabeça, de ser o Salvador, de ser aquele que pensa, que orienta, que ensina, que aconselha. E a esposa é auxiliadora. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, não é Cristo sujeito à igreja. Vamos fazer aqui uma atividade, vamos fazer uma festa na roça, aí faz uma festa junina, só não diz que é junina, não é São João, não é São Pedro, não é, mas é uma festa, né? É uma festa na roça. A igreja está impondo a Cristo, está impondo à cabeça aquilo que ela quer. E não é isso. As nossas festas, né? As nossas comemorações, os nossos encontros de confraternização, de alegria, não pode ferir, né, a cabeça, não pode ferir a Cristo. Nós temos que orar, tudo que formos fazer, perguntar, Senhor, isso te ofende? Isso está de acordo com a tua vontade? Não é eu simplesmente acordar um dia, tive uma brilhante ideia e vamos fazer assim de agora em diante. É assim? Não. Vamos consultar nas Sagradas Escrituras a maneira como nós temos que cultuar a Deus. Quais são os tipos de louvores que nós temos que apresentar? O que é oração? O que é submissão? O que é assumir o papel de liderança? É nas Sagradas Escrituras que nós encontramos essa iluminação para as nossas vidas. Então, a igreja está sujeita a Cristo, e não o contrário. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Eu estou inventando? Ou estou lendo o que está escrito na Bíblia? Eu estou acrescentando? Esse tudo eu acrescentei? Não, está escrito aqui. Né? Então, não briguem comigo, discutam. Se vocês forem loucos e loucas, discutam com o Espírito Santo. Entrem em contenda com Deus. Porque senão vamos fazer como os teólogos modernos aí, riscando, apagando, distorcendo o que está escrito. Porque eu não concordo, então eu não vou me submeter. Quem não se submete à palavra de Deus, não se submete a nada e ninguém. Esse é o princípio. Assim como Eva não se submeteu à palavra de Deus, logo também não se submeteu a seu marido, Adão. Ela assumiu o papel de liderança. Ela ouviu da serpente, não, pode comer, você não vai morrer. Pelo contrário, olha, esse papo de ser submissa está por fora. Isso é coisa de 2000 anos atrás.
pode ser insubmissa, pode ser insubordinada, não vai morrer. Isso não vai trazer problemas para a sua vida, para o seu casamento, para o futuro dos seus filhos. Não vai trazer. Pode fazer o que você quer fazer. Aí ela assume o papel que cabia ao homem. E o homem não assumiu o seu papel. Adão, por sua vez, não assumiu o papel de ser o salvador do corpo. Ele não cumpriu, ele não fez conforme as orientações que ele recebeu de Deus, Pai. O segundo Adão, Cristo Jesus, foi fiel em tudo. O primeiro não. Na primeira provação, na primeira tentação, fraquejou. Eu não sei o que teria acontecido, tentar dizer, teria sido assim, seria conjectura. Mas, se naquele momento Eva chega para Adão e dá fruta para ele comer, e ele recusa, dá uma de Jó e diz assim, mulher, tu fala como louca, eu falei para você não fazer isso. Eu recebi de Deus a orientação, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que comer vai morrer, você comeu, e agora está me oferecendo, eu não vou comer. Era para ele ter assumido o papel de liderança. Não assumiu. Então, quais são as consequências de quando nós, homens, não assumimos a liderança do nosso lar? Morte. Mas essa liderança tem que estar debaixo da iluminação das Sagradas Escrituras. Acho que isso está bem claro. E aí ele continua, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Olha como que o papel, o peso sobre o homem é muito maior. Ele tem que amar a igreja e sacrificar e se entregar por ela, assim como Cristo fez pela igreja. Aí, a gente ouve determinados pregadores dizendo assim, não, porque sacrifício gera poder. Aonde não? O que gera poder é obediência. Sacrifício não substitui obediência. Eu vou desobedecer a Deus, eu vou ser uma mulher insubmissa, eu vou ser um marido que não assume a liderança do lar, que delega tudo para a esposa. Os problemas que... Mulher, resolve você aí. Tudo a mulher que resolve. Ele não assume a liderança. Está com problema com os filhos, vai falar com a sua mãe. Fala lá, sua mãe resolve lá. O que sua mãe resolver, está resolvido. Os filhos estão com problemas na escola, quem é que vai lá na escola resolver os problemas? A mãe. Por quê? Por que o pai não arruma um tempinho para ir lá? O filho está doente. Quem leva o filho no médico? A mãe. Cadê o pai? A criança está lá durante a noite, está com febre, está nascendo dentinho, está com dor de ouvido, aquelas coisas assim, não dorme. Quem é que passa a noite em claro? Cadê o pai? Cadê a liderança? Ser líder, ser cabeça assim, mulher, vai lá, resolve. Fala para os filhos, se entende com sua mãe, resolve com sua mãe. Tudo, ele está delegando a sua autoridade, o seu papel, a sua obrigação para a mulher, está sobrecarregando a mulher. Está errado. O papel do homem é muito mais pesado, queridos. E que os homens entendam isso. Nós temos aí um grupo de jovens que está para casar. E eles precisam entender isso antes de casar. Se a menina, se a jovem, se a moça não está disposta a se submeter ao seu futuro marido, então, eu vou falar igual Paulo, que não se case. Fica solteira. Você, rapaz, você jovem, você bonitão aí, não quer assumir o papel da liderança, de cabeça, do lar, da casa, da família, saber que você tem que sustentar, você tem que guardar, você tem que proteger, você tem que guiar, você tem que orientar debaixo da iluminação da Sagrada Escritura, e você tem que conhecer como que eu vou orientar a minha esposa e os meus filhos, de acordo com a Bíblia, se eu não perco tempo com a Bíblia, se eu não dedico tempo à leitura,
ao estudo, à meditação. Não tem como. Então, rapaz, se você não está disposto a assumir esse papel, como tem que ser feito, não case. Quer casar? Então, compreendam bem o seu papel, a sua missão dentro do lar, dentro da família. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Você está disposto a se entregar? Não está? Não case. Simples assim. E por que ele se entregou? Para que, versículo 26, para que a santificasse. Por que Eva caiu? Porque Adão não fez o papel dele, para que a santificasse. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Mas como que o homem vai instruir a sua esposa na palavra se ele não conhece a palavra? Qual é a realidade das igrejas hoje? As mulheres estão muito mais famintas e mais desejosas de conhecer a palavra do que os homens. Está errado. Elas têm que ter essa fome, elas têm que ter essa sede, têm que ter esse desejo. Mas os homens ainda mais. Porque a missão deles é de liderar. Então, o líder, ele tem que conhecer mais daquilo que ele está fazendo do que os liderados. Tem que saber mais. Ele tem que buscar. Tem que suar a camisa. Por meio da palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, esposa gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, ou seja, sem defeito. É muito fácil os homens colocar defeito na sua esposa, mas não fazer nada, biblicamente falando, para corrigir o defeito delas. É criticando, é gritando, é dando tapa na mesa, é se exaltando que ele vai corrigir? Não. Mas assim como Cristo fez, ensinando, orientando, instruindo, indo para a palavra. Não, meu amor, não é assim não. Olha só o que está escrito. O que Jesus falou a respeito disso? O que está escrito nas Escrituras a respeito disso? É assim, 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 assado. Mas como que ele vai fazer isso? Se ele é um cabeça de vento? Tendo-a purificado para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, nem defeito, nenhum tipo de coisa semelhante, iguais. Porém, o quê? Santa e sem defeito. Então, maridos, querem que as suas esposas sejam mulheres sem defeito? Seja você exemplo. Faça como Cristo fez pela sua igreja. Se sacrificando, se doando, se dedicando. Versículo 28, assim também os maridos, da mesma forma, os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Isso está claro. Fácil de entender. Mas a prática é diferente, né, irmãos? Versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, na união do homem e da mulher, ambos passam o quê? A ser o quê? A mesma carne. Então você não pode amar a si e odiar a sua esposa. Você tem que amá-la, porque ambos agora são a mesma carne. Antes o quê? Ele alimenta, não é só comida não. Não é só levar na pizzaria de vez em quando, não, comer um cachorro quente na esquina, não. Não é só esse tipo de manter a casa abastecida, não, alimentar de todas as formas, alimentando o seu emocional, alimentando o seu psicológico, alimentando a sua alma com as sagradas, de todas as formas, não deixando faltar o pão da vida e a água viva. E dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, da mesma coisa. Ele se sacrificou, ele morreu, ressuscitou, e segundo as Sagradas Escrituras, ele continua cuidando da igreja. Ai da igreja, se hoje nós não estivéssemos sendo cuidados pelo noivo, pelo esposo.
Então cuida, diariamente. Assim como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Era um mistério que hoje já não é tão misterioso assim. Porque se nós lermos as Sagradas Escrituras, nós vamos... Esse mistério já foi revelado. Para a igreja aqui em Éfeso está sendo revelado aqui esse mistério. Mas para nós, já foi revelado há 2000 anos atrás. Versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Cada qual, né, cumprindo com a sua missão, com o seu chamado. Ambos são importantíssimos no contexto familiar, do casamento e para a vida dos filhos. Capítulo 6. Ele agora vai se dirigir para os filhos e vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Quando ele diz pais, é que no grego existem duas palavras para pais, né? O pai e mãe. É como no inglês, né? Tem o father e tem o parents. Quando fala parents, pais, pai e mãe. Father é pai. No grego tem. No português não. Pais. Está se referindo apenas aos pais, apenas aos homens? Ou pais e mães? Pais e mães. Então, filhos, obedecer a vossos pais. Não, eu só obedeço meu pai. Não obedeço minha mãe. Está errado. Não, eu só obedeço minha mãe. Meu pai eu não obedeço. Está errado. Tem que obedecer pai e mãe. Porque os dois são autoridade para vocês. Para os filhos. Os dois. Tanto pai quanto mãe. No Senhor. No Senhor. Pois isto é justo. É o correto. É o que Deus espera. Justo. Aí mais à frente, Paulo vai falar da couraça da justiça. Então, quando um cristão, ele vai falar aqui mais à frente, eu já estou adiantando a matéria. Então, quando ele fala assim, cingindo-vos com a verdade, 6,14. O cristão que não vive na verdade, mas vive na mentira, ele está no campo de batalha sem estar cingido. O cristão que não pratica aquilo que é justo, não faz o que é certo, que não faz o que é correto, ele está no campo de batalha sem a couraça da justiça. Quer estar cingido com a verdade? Fale a verdade. Quer estar vestido com a couraça da justiça? Seja justo. Faça aquilo que agrade a Deus. Deus se agrada da justiça, porque Ele é justo. Mas se entristece com a injustiça. Então, quando um filho não obedece, não respeita, não honra os seus pais, ele está cometendo injustiça. E aí nessa guerra espiritual em que nós vivemos, contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, eu estou sem essa couraça. O filho que não respeita o pai está sem essa couraça. Está sujeito a ser golpeado, a ser ferido e a ser morto pelo inimigo. Sacrifício não substitui obediência. Ser um dizimista fiel, ser um membro compromissado com as atividades da igreja, isso é bom, ok. Mas não substitui a desobediência em outros aspectos, no lar. O marido que não respeita a esposa,
que não trata a esposa com carinho, ele pode ser o membro mais feio, participar de tudo que é reunião de oração, de jejum, estar em todos os cultos, ser o primeiro a chegar, o último a ir embora. Mas isso não substitui. Nós temos que ser fiéis, buscar, nos dedicar a ser fiéis em todas as coisas. Então, filhos, obedeçam aos vossos pais. Mas, pais, aonde que o seu filho, a sua filha vai aprender a obediência, a honra, o respeito? Aonde que eles vão aprender? Na rua? Na escola? Assistindo esses influencers da internet? Na televisão que eles vão aprender? Aonde que é que aprende? Dentro de casa. Dentro de casa. A igreja vai reforçar aquilo que eles estão aprendendo em casa. Mas não adianta a criança vir para a igreja, aprender na igreja o que é certo, mas em casa, de segunda a sábado, aprendendo tudo que é errado. Com o exemplo dos próprios pais. Mas você acha que professor da escola bíblica infantil vai fazer milagre? Milagre quem faz é Deus. Então começa em casa, é dever dos pais ensinar os seus filhos a respeitá-los, a obedecê-los, a honrá-los. O pai, diz as Sagradas Escrituras, o pai, a mãe que ama o filho, ele corrige. Aquele que não ama, deixa a própria sorte. Vai falar com tua mãe, vai falar com teu pai. Ou o filho está dando muito problema, o pai e a mãe não quer resolver, acha que não pode resolver, porque não lê as Escrituras, não vê que eles são autoridade sobre a vida dos filhos, e autoridade não é só para dar ordem, para mandar, mas autoridade também para dobrar o joelho e orar, interceder pelos seus filhos, perante Deus, é a autoridade maior. É mais fácil. Vamos botar no psicólogo. Essa criança tem problema, está dando muito problema. Ué, mas cabe aos pais orar, buscar no Senhor. Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria. Será que Deus, será que o Espírito Santo não tem sabedoria para nos dar, para nos fornecer? Tem, queridos. Mais do que qualquer homem, por mais inteligente que seja. Por mais teoria, mais brilhante que possa ter sido desenvolvida, desde lá de Gênesis, com a serpente. Versículo 2, e aí ele apresenta agora base bíblica, base teológica. Aí ele vai citar Êxodo capítulo 20, verso 12, e Deuteronômio 5,16. Ele vai citar a Bíblia, vai citar as Sagradas Escrituras. Por que que eu, filho, tenho que honrar, tenho que obedecer, tenho que me submeter aos meus pais? Porque está escrito na palavra de Deus: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, não é uma orientação, não é uma sugestão, mas é um mandamento, é uma ordenança, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você, filho, quer ir bem? Quer viver bem? Quer que as coisas dê certo na sua vida? Honre seus pais. Pais querem que seus filhos caminhem bem, sejam felizes, tenham longa vida sobre a terra. Ensine-os a honrar, ensine-os a disciplina. E ele vai dizer no versículo 4, e vós, pais e mães, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, qual é a disciplina do Senhor? Onde que eu vou encontrar a disciplina do Senhor? Na palavra de Deus. Como que Deus faz para admoestar os seus filhos? Onde que eu vou aprender isso? Na palavra de Deus. Mas nós não queremos perder tempo, nós queremos tudo muito rápido. Eu posso ir numa livraria evangélica e perguntar, tem algum livro aqui de orientação para os pais com relação à criação de filhos? Tem, é legal, você pode fazer isso. Mas esses livros não são inspirados. Esse aqui é inspirado por Deus.
Esses livros vão te dar atalhos, vão te dar referências bíblicas ali e tal, de criação, exemplos, maus exemplos, bons exemplos, os exemplos que você tem que evitar, os exemplos que você tem que seguir, está ali. Então vai ser uma ajuda. Mas aqueles livros foram escritos, espero que tenham sido escritos, por pessoas cristãs, homens e mulheres cristãs, iluminados pelas Sagradas Escrituras. Caso contrário, para mim não serve. Agora, pais e mães, os pais e mães aqui presentes, diz: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Mãe, nunca corrija ou critique o pai do seu filho, da sua filha, na presença deles. E vice-versa. Pais, nunca critique a mãe dos seus filhos, critique ou tire a autoridade dele ou dela. Não, fulano, você está errado, não pode falar assim. E o filho está ali ouvindo: meu pai está errado, opa, minha mãe é legal. Vou obedecer minha mãe e vou desrespeitar meu pai, porque minha mãe está comigo. E o contrário também acontece. Tem pais que pensam assim: não, quem vai educar as meninas é a mãe. Está errado. Os pais, a obrigação primária é do pai. A mãe é auxiliadora. Os juntos ali. A mãe errou, o pai errou, pesou na disciplina, na correção, fez o que não devia, falou de uma forma, né? O pai, a mãe, olha aquilo ali e fica em silêncio, não fala nada. Depois, no particular, no privado, aí o marido vai chegar para a esposa e vai assim: amor, olha só, naquela situação que houve com o Juninho, ou com a fulaninho, não é bem assim. E conversar no particular. Dá oportunidade para o pai, para a mãe que errou e erram, depois de ir lá para o filho e para a filha, se desculpar, pedir perdão. Agora, a mulher corrige o marido na frente do filho. Qual vai ser a reação dele? Meu amor, você está certo. Essa é a reação que ele vai ter? Não é. Como diria o profeta, gentileza. Gentileza gera gentileza. Aspereza gera aspereza. Desrespeito gera desrespeito. Então, da mesma forma, se o marido desrespeitar a mulher, seja na frente dos filhos, quem quer que seja, qual vai ser a reação dela? Natural, carnal, ali na hora. Vai azedar o caldo. Espera o momento certo, o momento propício, em particular, pai e mãe ali. Porque ambos amam os filhos, querem o melhor para os filhos, mas às vezes nós erramos, e aí vai corrigir: olha, assim, vamos fazer assim, coisa e tal, pá, não foi legal, errou. Tá. Os dois ali. E aí, como eu falei, tanto o pai quanto a mãe, aquele que entender que, de fato, exagerou na disciplina, vai procurar o filho e a filha e vai se desculpar. E aí fica tudo bem. Porque não tem problema nenhum. Não é perder a autoridade. Né? Quando um pai, uma mãe, um líder, vai se desculpar, ele não perde autoridade por isso. Ele ganha mais autoridade. Ele ganha respeito. Ele ganha admiração. Aí o pai, a mãe, que nunca se desculpa, erra, está sempre errando, e nunca se desculpa, vai ensinar para o filho: não, vai lá, você errou, você machucou seu irmão, vai lá, pede desculpa. Como é que é? Você não pede desculpa para a mamãe quando erra, você não pede desculpa para mim quando você erra, por que eu tenho que pedir desculpa para o meu irmão? Dá trabalho. Mas vale a pena.
Agora, se não está disposto a ter esse trabalho, fique solteiro e não tenha filhos. Versículo 4, né? Nós já lemos aqui. Versículo 5 agora. Aí ele agora vai sair do contexto familiar, né? Esse contexto familiar, campo minado. Mas não estou preocupado com isso, não. Né? Quem está na guerra, missão dada, tem que ser missão cumprida. Vamos lá, temos 15 minutos para concluir o capítulo 6. Versículo 5. Quanto a vós outros servos, agora ele vai tratar da questão social. Ele agora está saindo do... Antes, ele veio tratando da questão dentro da igreja. Fale a verdade uns aos outros, não mintam. Ele ensina como orar, como tem que ser as nossas reuniões, o assunto que deve temperar as nossas reuniões. Depois releiam novamente a Epístola aos Efésios e vão poder ver tudo isso que eu estou falando. Ele vem explicando ali a respeito da nossa salvação, do perdão, da graça, da misericórdia. Ele entra, aí fala da questão da igreja, fala da questão do convívio familiar, agora do social. Você é servo, você é empregado. Você é empregado, obedeça ao seu patrão. Obedecer ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Temendo a quem? Ao seu patrão? Não. A Jesus, ao nosso Senhor. Vosso Senhor, segundo a carne, aqui na terra, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, se eu tenho que amar a esposa como Cristo amou a igreja, se a mulher tem que submeter o marido assim como a igreja se submete a Cristo, eu tenho que me submeter ao meu patrão aqui na terra, na sinceridade do coração. Olha, sinceridade de coração. Ele vai dizer por quê? Versículo 6. Não servindo à vista, mas de sinceridade. Não é de falsidade. Não é ser aquele empregado, aquele funcionário que trabalha, que produz apenas quando o patrão está presente. O patrão virou as costas, redes sociais. Deixa o trabalho para depois. Vai fazer qualquer outra coisa, menos trabalhar. E não argumentar, porque eu ganho pouco ou produzo pouco. Não é isso o argumento. O argumento não é esse. Na sinceridade, é sinceridade do vosso coração, como a Cristo, sem segundas intenções, esperando receber dos homens o prêmio. O homem pode até reconhecer e te premiar por causa disso, mas não há garantia. Mas, não servindo à vista, né? Só de aparência. Sabe aquele funcionário bajulador, que fica ali bajulando, elogiando, o patrão, o gerente, o chefe. Gente, como isso me irrita. Os bajuladores me irritam, porque servem não de sinceridade, mas com segundas intenções, servindo apenas de vista, concordando com tudo, como para agradar a homens. Mas não façam isso para agradar a homens, mas façam isso como servos de quem? De Cristo, fazendo de quê? Coração. O quê? A vontade de Deus, porque isso é justo. Aí Mateus 6, do verso 4 a 6, diz que Deus que vê em secreto vai te recompensar. A recompensa, talvez ela não venha dos homens. A recompensa no local de trabalho, às vezes, não venha com uma gratificação,
ou uma promoção, um aumento de salário, algum benefício que você vai... Não. Mas Deus vai te recompensar de outras maneiras. De outras formas. De que forma, pastor? De todas as formas possíveis. Mas não é por causa das recompensas que vêm do Senhor que nós também temos que servi-lo. Nós servimos por tudo que Ele já fez por nós. Versículo 7, servindo o quê? De boa vontade, como se fosse ao Senhor, e não como a homens. Versículo 8, certos de que cada um, com a certeza, com a convicção, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez de quem? Do Senhor. Então eu tenho que ter essa certeza, essa convicção. Todas as vezes que eu faço uma coisa boa, receberei do Senhor coisas boas, livramentos, bênçãos, cura, libertação. Quer seja servo, quer seja livre, qualquer um, seja patrão ou seja empregado. Quando faz uma coisa boa, recebe isso outra vez do Senhor. Versículo 9, e vós, senhores, vós, patrões, de igual modo, da mesma maneira, procedam com seus empregados, deixando as ameaças, deixando a opressão, sabendo que o Senhor, tanto deles, dos seus empregados, como o Senhor, Jesus, é vosso Senhor, Ele está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Deus não... porque esse aqui é empresário, esse aqui é empregado. Deus faz acepção de pessoas? Não, Ele trata a todos com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma misericórdia. Entendendo isso, aí ele diz agora, quanto ao mais, agora ele vai introduzir, né, informações adicionais. Quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos em quem? E no quê? Quem é a nossa força? Jesus. O que nos fortalece? O seu poder. Não é o QI, quem te indica. Não é as coisas materiais e terrenas. Mas somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai dizer, agora, uma vez fortalecidos em Cristo e na força do seu poder, o que ele vai dizer para os Efésios e para nós aqui na Nova Vida em Coelho? Ele diz, agora sim, vocês estão preparados de mente, de alma, de espírito, de coração, aprenderam como deve viver um cristão na igreja, no lar, na sociedade. Agora vocês estão prontos para vestir a armadura e ir para a batalha. Antes disso, não. É loucura. Mandar uma pessoa despreparada para a batalha. Mas como foi dito desde o primeiro dia em que nós abrimos esse estudo em Efésios, nós já estamos na batalha. A questão é como vamos para a batalha. Preparados ou despreparados? Vocês como soldados de Cristo, como vocês já estão na batalha? Como vocês querem entrar nessa batalha? Preparados ou despreparados? Preparados, muito bem, Helena. Então o que eu tenho que fazer? Me preparar. E onde que eu vou buscar esse preparo? Na Bíblia.
E agora preparado, espiritualmente falando, emocionalmente, e fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como você deseja ir para a batalha? Sem armadura ou com armadura? Com armadura ou sem armadura? Com a armadura. Então vamos lá. Vamos aos itens dessa armadura. Revestivos de quê? Partes da armadura? Não, toda a armadura de Deus. Para quê? Para quê, Paulo? Para que eu ficar com a armadura de Deus? É uma armadura espiritual, invisível. Mas para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se eu não me preparo, se eu estou desprotegido, se eu não estou revestido, guardado pela armadura do Senhor, serei facilmente derrotado nas ciladas, cairei facilmente nas ciladas do diabo. E aí ele vai dizer, por que nós temos que estar preparados, fortalecidos e revestidos da armadura do Senhor? Porque a nossa luta, irmãos, não é contra sangue e carne, não é contra o ser humano, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os nossos inimigos são invisíveis, assim como a armadura de Deus é invisível. Mas as consequências dessa batalha são visíveis. Pode ser na doença da alma, do corpo, pode ser problemas dentro de casa, problemas no trabalho, problemas. Portanto, por causa disso, já que a nossa luta é contra esses principados, contra os potestades, dominadores do mal, deste mundo tenebroso, ou seja, contra demônios, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Qual é o dia mau? Qual é o dia mau? Hoje é o dia mau. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Basta o seu próprio dia, o seu mal, o seu próprio mal. Estamos aqui agora num ambiente seguro, tranquilo, confortável, ar-condicionado. Mas o que nos aguarda ainda ao longo desse dia? Nós não sabemos. Você sabe? Então, temos que estar preparados, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder e revestidos dessa armadura, para podermos resistir hoje, amanhã, na terça-feira, na quarta-feira e assim todos os dias. E depois, por vencer, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, de fé, inabaláveis nos seus princípios, inabaláveis na sua confiança, não em si mesmo, mas em Deus, inabaláveis na esperança. Estais, pois, firmes, então estejam firmes, cingindo-vos com a verdade, falando a verdade. Não seja uma pessoa mentirosa. Não use da mentira como arma de defesa e ataque, porque você não vai estar cingido com a verdade na batalha. Vestindo-vos da couraça da justiça, seja uma pessoa justa, honesta, correta. Faça aquilo que Deus espera dos seus filhos. E aí, então, você pode ter a certeza que você está vestido com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Ide pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Ide pregai. Descalço? Despreparado? Preparação. Eu tenho que me preparar. Calçai os pés, a sandália, o campo de batalha. Tem pedras, tem espinhos.
Vai para um campo de batalha descalço. Você vai ferir seus pés, que é a base. Você não vai conseguir ficar de pé. Você não vai conseguir se movimentar, correr, saltar. Você está com seus pés feridos, sangrando. Vai ser derrotado. Então nós temos essa missão. Não é só dos pastores, é de todos nós cristãos. Todos nós temos que estar preparados para dar testemunho da nossa fé. Quando nós fazemos um crente despreparado, um crente que não conhece as Escrituras, está na batalha, mas está descalço. Os pés feridos. Se preparem. Calçando aos pés a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho da paz, mas para a guerra. O inimigo, ele não para. Ele não quer paz. Ele quer o nosso mal, ele quer a nossa destruição. Ele vem para roubar, matar e destruir. O Evangelho da paz de Cristo, que fala da nossa paz para com Deus. Éramos inimigos de Deus, mas o Evangelho nos trouxe paz. Irmãos, eu vou concluir, tenho que concluir hoje. Não vou deixar nada para domingo que vem. Domingo que vem já teremos outro assunto aqui. Evangelho da paz, embraçando sempre, não é de vez em quando, o escudo da fé. O escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sugestões que ele sopra dos nossos ouvidos, como ele fez com Eva. Não vai morrer. Antes ela acreditava no que ela tinha ouvido. Não vou comer que eu vou morrer. Não, você não vai morrer, não. A fé dela, aí ela baixou o braço, largou o escudo, se assentou ali, deu ouvidos, foi derrotada. A fé em quem? Em Cristo. A fé no Evangelho da paz, a fé em Deus, a fé na obra da cruz. E aí então poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos, são muitos. De diversas formas. Você tem razão, é isso mesmo. Vai lá e faz. Não é bem assim não. Está escrito aqui na Bíblia que é assim, mas olha só, a Bíblia precisa ser atualizada. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete protege o quê? A cabeça. O capacete também, ele limita, ele tem os seus limites, tem o seu tamanho. Então, os meus pensamentos têm que estar ajustados, limitados por esse capacete, protegido. O capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Jesus usou a palavra para derrotar Satanás lá no deserto, no episódio da tentação. E como que nós derrotamos a Satanás? Pela palavra de Deus. De Deus e não dos homens. Fazendo isso agora, queridos, com toda oração e súplica. Então não basta viver certinho, é bom, é necessário, é importante, mas não é o suficiente. Estou revestido com toda a armadura de Deus, mas ainda não é o bastante. Ele diz, ele acrescenta. E diz, com toda oração e súplica. Senhor, tem misericórdia. É como aquela oração do fariseu e do publicano. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. É uma oração que ele está fazendo lá. Dele para ele mesmo. Eu não sou como esse publicano. Eu jejuo, eu oro, eu guardo teus mandamentos.
Ele está se autoelogiando para Deus. Aí vem o publicano, súplica de longe, ele nem ousa entrar no templo, porque ele se acha um miserável. E diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, perdoa esse pobre pecador. Qual dos dois saiu justificado, segundo Jesus? O segundo. Então nós temos que orar, temos que suplicar, não podemos ser orgulhosos e presunçosos. Não, olha, eu sou um marido exemplar, eu sou um bom filho, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom pai, eu sou um bom cristão, eu sou bom isso, eu sou bom aquilo. É nada. Temos que reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? Não é orar por bens materiais, mas por coisas espirituais. Para isto, vigiando, esteja atento com toda perseverança e súplica, também pelos santos, pelos demais. Não é só por você, não. Pelos seus irmãos. E Paulo vai dizer: e também por mim. Para que eu seja liberto? Não. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez. Que palavra? A palavra de Deus, não é a palavra de Paulo, mas a palavra de Deus, com intrepidez, não é com covardia, não é com timidez, mas com intrepidez. Fazer o quê? Conhecido o mistério do Evangelho. Orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez, com coragem, com determinação, com convicção, com fé, com esperança, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja o quê? Tímido no falar? Não, ousado no falar. Que Deus me dê coragem para falar aquilo que eu tenho que falar. Está errado, está certo, está certo. Ousado para falar. Como me cumpre fazê-lo, como cumpre a qualquer um de nós. Mas falar de acordo com a palavra. Que é como se Paulo tivesse assim: quer me contestar dentro daquilo que eu estou falando? O que eu estou falando está errado? Então tá bom. Me prova aqui, me mostra aqui na palavra que eu estou errado. Me mostra que eu estou errado. E quando falar, eu tenho que mostrar por que eu estou falando. Baseado em quê? Não em ideias, não em vozes que eu ouço na minha cabeça. Como me cumpre fazê-lo. Estamos concluindo? E para que saibais também, a meu respeito, e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico. Então ele envia Tíquico com esta carta, e ele diz assim: tudo a meu respeito, tudo que eu estou passando, como eu vivo aqui em Roma, na prisão, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, tudo, toda essa informação que vocês querem saber a meu respeito, Tíquico informará vocês. Tíquico, quem é? O irmão amado e fiel ministro de quem? Ministro do Senhor. Ele não é apenas um fiel ministro enviado por Paulo, de Paulo, mas do Senhor. Foi para isto, foi para isso que eu, Paulo, vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito. E ele o quê? Olha a preocupação de Paulo. Que ele faça o quê? Console o vosso coração. Eles estão preocupados, estão tristes com Paulo, e Paulo, olha, Tíquico, vai lá, diz para eles como é que eu estou, diz que eu estou bem, estou preso sim, mas estou bem, para que o coração deles possa ser consolado. E aí ele conclui a sua epístola dizendo aos irmãos: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e de quem? Do Senhor Jesus Cristo. A graça
seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Não o amam apenas de boca, de palavra, mas com sinceridade de coração. Aleluia. Está concluído. Está consumado. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor.